Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu dileto ouvinte da Palavra de Deus. Aqui que vos fala é o pastor Wilton Lopes Dias. No dia 21 de janeiro, agora, estamos mais uma vez trazendo meditações diárias para você dentro do programa Refletindo na Palavra de Deus. E eu quero começar agora com um texto sagrado que ele diz assim, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém, irmãos? Nós queremos trazer para você, neste dia, com o título Medo, a oração, ou Pânico, a oração. Então Paulo escreve aos Filipenses e diz, não andeis ansiosos. Algumas pessoas, meus amados irmãos, podem dormir de qualquer jeito. E muitas delas não são assim. Eu, por exemplo, eu tenho, assim como diz, uma planilha na memória para ser seguida, para que eu possa ter aquilo que nós chamamos sono reparador. O sono que revitaliza, ajuda a revitalizar, ajuda a liberação dos hormônios necessários, não é? Para o dia seguinte. Se ouvir um pequeno barulho, ou eu acordo. Claridade, eu acordo. Por exemplo, neto entrando no quarto, eu acordo e para voltar ao patamar inicial é um pouco difícil. O Evangelho de Lucas, não é? Nos diz quando os discípulos lutavam contra uma violenta tempestade ali no Mar da Galileia, que não quer dizer que seja um mar, não é? Um grande lago de água doce, o maior do Oriente Médio. Ele mede de largura 11 quilômetros e de extensão 21 quilômetros, e ele está abaixo do nível do mar 220 metros. Aquilo ali é um fator climático que ocorre praticamente todos os dias. E ali, quando Jesus atravessava o mar da Galiléia com os discípulos, Jesus dormiu, não é? Jesus dormiu. Aí, mais à frente, veio uma grande tempestade. Eu quero abrir um parênteses aqui, que tempestades, ela causa destruição, ela causa desânimo, ela causa medo, ela causa apreensão, ela causa pânico, ela mede todo o nosso sistema nervoso. E Jesus dormia na tempestade. E diz o texto, em tanto de Lucas, que a água entrava no pequeno barco. Esse barco deveria ter mais ou menos 1,5 m a 2 metros de largura por 11 de comprimentos, para caber os 12 discípulos, e Jesus era muito apertadinho, e Jesus dormia. Jesus estava tranquilo, Jesus sabia o que fazia. E quando entrava a água, o vento batia o barco, as ondas batiam o barco, jogava o barco de um lado para outro, balançava à frente, balançava por trás. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Mestre, mestre, vamos perecer. Rabi, Rabi, vamos morrer. E ali Jesus acordou. Eles estavam em pânico.
Mas eles também oraram, eles clamaram por Jesus. Mestre, mestre, vamos morrer. Eles estavam fazendo uma oração ao Senhor, para que o Senhor apaziguasse os ventos, apaziguasse as águas, e mediante a oração, mediante a súplica daqueles discípulos, o mar se aquietou, o vento cessou e as águas voltaram a serem tranquilas. Meus amados, nós devemos, nos momentos de pânicos, nos momentos de fobias, medos, nos momentos difíceis de nossas vidas, devemos clamar a Deus. Até porque a palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Coisas grandes e ocultas que não sabes, em outra versão. Clama a mim. Lembramos, Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração deve ser sem cessar. Quando estamos com problemas, é isso que precisamos fazer. Fé e preocupação não podem coexistir. Um persegue o outro. Você conhece pessoas que não se dão bem. Talvez você queira convidar uma delas para a sua casa, mas está hesitante em convidar a outra. Sempre exista um conflito. Fé e preocupação são assim. Se houver preocupação, não há lugar para fé. Quando chegam as tormentas, quando chegam as tempestades, quando chegam as agruras, quando chegam os desertos, parece que nós não existimos mais. Parece que Deus não existe mais. Parece que o Senhor não tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas mais. Nós estamos caindo no fundo do poço novamente. Mas a palavra de Deus diz: não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não é? Filipenses 4,6 falou isso, não é? Deus quer que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de cada um de nós em Cristo Jesus. Já foi dito que se seus joelhos começarem a tremer, ajoelhe-se para controlá-los. Quando as coisas estiverem assustadoras, ore e clame a Deus. Confie no Senhor. Confie em suas promessas, em suas prerrogativas. Confie que Ele só quer o melhor para mim e para você. Onde quer que vamos, Deus está ao nosso lado. Se passarmos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. Se passarmos por alegria, por felicidade, Deus está conosco. Se vestimos a roupa maltrapilha, Deus está conosco. Se estamos comendo só farinha com açúcar e água, Deus está conosco. Se estamos comendo o melhor manjar dos céus, Deus está conosco. Independente da situação, qual seja ela, Deus estará com você e comigo. Deus estará passando conosco pelo vale da sombra da morte. Deus estará passando conosco por todos os momentos de nossa vida. Eu quero encerrar e antes vamos orar, lembrar os irmãos. Inscreva no nosso canal para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho evangelístico e trazendo para você palavras de acalanto, palavras também doutrinárias, não é isso? Porque o crente não vive sem palavras doutrinárias, palavras de fortalecimento, não é? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelo alimento, te agradeço, Deus, pela família que o Senhor me concedeu, te agradeço, Deus, por cada irmão, por cada irmã que estão espalhadas na face da terra. Te agradeço, Deus, pela tua igreja,
que nasceu ali, ó Deus, em Atos dos Apóstolos. Eu te agradeço por cada denominação, independente, ó Deus, de ser reformada, independente de ser pentecostal, neopentecostal, mas aqueles, ó Deus, que proclamam as boas novas, aquele que procura, Senhor, mostrar que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Pai, estenda as tuas mãos para aqueles irmãos que estão precisando agora de um acalanto, de um fortalecimento. Ó Deus, instiga-o, cada um, Senhor, para adotar a prática da oração, Senhor. Porque, ó Deus, a distância